Olá a todos, sejam bem-vindos a mais apresentação do programa Bom Português. Temos expressões para escolhermos qual delas é correta. As expressões que temos, daqui a nada vamos apresentá-las. Vamos lá. Risquei a caneta ou risquei a caneta. Risquei a caneta ou risquei a caneta. Risquei a caneta ou risquei a caneta. Qual delas é correta? Risquei a ou risquei a. Risquei a ou risquei a. Qual delas é correta? A ou a? Há diferença. Quando eu disser a, significa que tem crase, tem acento grave. Quando eu disser a, significa que não tem acento grave. Significa que não há crase. Quando é que há crase? Quando há junção, principalmente neste caso, quando há junção da preposição a mais artigo a, fica a. Risquei a caneta. Risquei a caneta. Ou sem crase, risquei a caneta. Qual delas é correta? Qual dessas expressões é certa? Vamos lá, daqui a nada, dizer. Todas essas expressões estão corretas. Quer isto dizer, podemos dizer risquei a caneta e podemos dizer risquei a caneta. Dependem dos contextos em que se enquadram. Dependem dos contextos. Vamos lá. Se dissermos risquei a caneta, risquei a caneta com acento grave, com crase, significa que eu fiz um risco, usei a caneta. Usei a caneta para fazer um risco. Isto é, risquei a caneta. Usamos crase, usamos acento grave para podermos evitar ambiguidade. Quer isto dizer o que é ambiguidade? Algo ambíguo, coisa ambígua, coisa que tem várias interpretações. Isto que nós podemos dizer coisas ambíguas ou coisa ambígua ou algo ambíguo. Estamos a entender? Então, para evitar isto, usamos acento grave, usamos crase. Estamos a entender? É por isso, quando dissermos risquei a caneta, significa que fiz um risco, usei a caneta ou usei a caneta para fazer um risco. Risquei a caneta. E quando eu disser risquei a caneta, significa que eu fiz um risco na própria caneta. Quando eu disser risquei a caneta, risquei a caneta, significa que fiz um risco na própria caneta. Estamos a entender? Então isto é a diferença. Podemos confirmar que todas essas formas estão corretas. No entanto, dependem apenas dos contextos em que se enquadram. Estamos a entender? Muitíssimo bem. Boa compreensão. Mais outra apresentação.
Escrevi texto à caneta ou escrevi texto a caneta. Com crase ou sem crase. Qual delas é correta? Escrevi o texto à caneta ou escrevi o texto a caneta. Dizemos que a forma correta aqui é escrevi o texto à caneta com crase. Estamos a entender? Com acento grave. Quando há crase, já sabemos. Quando há crase significa que vamos ter acento grave e vamos pronunciar como A. Vamos pronunciar, vamos dizer A. É assim que vamos pronunciar. Estamos a entender? Muitíssimo bem. A outra forma não se diz em bom português. Devemos dizer apenas escrevi texto à caneta. Boa compreensão. Coloquem um gosto se gostarem. Façam comentários. Se tiverem, chamam-me Emir Aladi Kassama Incas. Prometemos trazer a cada vez novidades para vos apresentar. Estamos juntos. Boa compreensão. Até mais. Obrigado.